palavra para o Ricardo, depois para a Yara. Fiquem à vontade, que é eles que têm que falar. Muito obrigada. Bom, boa noite. E é uma grande honra estar participando dessa aula, né, desse bate-papo, dessa conversa, né, a convite da professora Ana, a convite da professora Rita, a convite da professora Leila, né, pelo Núcleo de Educação do Paraná, o Polo Maringá, né, e com os colégios estaduais José Perioto de Mandaguaçu e Vital Brasil de Maringá, né, e assim, o que eu pensei em trazer, né, para vocês, e como está sendo gravado esse nosso encontro, né, seria também interessante se vocês, né, quiserem, né, terem essa vontade de espalhar, divulgar, né, para que chegue até mais alunos, né, mais adolescentes e jovens, né, crianças que tenham que eles tenham a oportunidade de ouvir esse tema, né, que eu venho aqui passar para vocês, que é o quê? O que eu pensei é unir a questão ecológica, ambiental e a literatura. Né? Eu sou biólogo, tenho especialização em agroambiente, mestrado em agroecologia, sou do Rio Grande do Norte, mas estou há 20 anos aqui em Roraima, né? Fiz a minha graduação, especialização e mestrado aqui, né, no contexto amazônico. Então, nesses 20 anos, eu trabalhei, né, com vários ecossistemas no bioma Amazônia, mas também, né, a minha formação inicial é técnico florestal, que eu estudei no Paraná, em Irati. Né? Eu morei 8 anos em Irati. A família do meu pai é paranaense, né? A família da minha mãe é do Rio Grande do Norte. Então, eu tive a oportunidade, né, de passar uma parte da minha infância, da minha pré-adolescência e adolescência para o início da fase adulta no Paraná. Então, eu sempre falo, né, nos encontros que eu tenho a oportunidade de falar sobre o meu histórico, né, da minha experiência de vida, que a minha formação de caráter, né, ela foi muito paranaense, né? Eu sou um fruto, né, de valores do Paraná, porque geralmente a gente forma a nossa base, né, nessa fase, né, de entre 12 e 20 anos é o período, e foi justamente o período que eu fiz, né? Estudei o ensino fundamental e o ensino médio no Paraná, que foi o curso técnico no Colégio Florestal de Irati. E já nessa época, né, no Paraná, eu já tinha esse fascínio, né? Claro, eu escolhi fazer o curso técnico florestal porque eu, antes de entrar no ensino médio, eu já queria, né, eu já tinha uma ligação muito forte com os ambientes naturais, né, os ecossistemas. Então, isso aí me fascinava muito. Eu era muito fã também do filme do Indiana Jones, aquela coisa de ir para a floresta amazônica no início do filme, achava aquilo assim muito mágico, e eu sempre desejava, já na minha infância, viver uma grande aventura no meio da floresta, né, como se fosse um sonho infantil. Aí, mais para frente, eu vou chegar nesse ponto. Eu acabei realmente vivendo uma grande aventura na floresta amazônica, né? Então, foi uma conquista pessoal que já era enraizada desde quando eu tinha meus 8 anos, quando eu assisti a primeira vez o filme do Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Então, eu vou fazer muitas referências com a cultura pop, com livros e filmes, porque, né, tem tudo a ver com a construção da minha identidade literária. Então, no Paraná, logo quando eu me formei técnico florestal, né, no final de 97, início de 1998, eu fui para General Carneiro trabalhar numa empresa lá de laminação de pinos, que é a empresa do ex-deputado Luciano Pisato, que era as indústrias Pisato. E eu tive a oportunidade de trabalhar lá durante um ano, né, e lá foi digamos assim, o meu primeiro contato realmente
com a floresta, né, nativa, porque eu fui para trabalhar numa empresa de plantação de pinos, né? Só que me colocaram num projeto que era para fazer um inventário florestal numa área de 1.000 hectares de floresta de araucária para a criação de um parque estadual. Ou seja, ali já foi os alinhamentos do planeta já direcionando a minha atuação para aquilo que eu sempre quis, né? Que era estar no meio da floresta mesmo, né? Apesar de eu ter formado técnico florestal e esse curso era muito direcionado para trabalhar com pinos e eucaliptos, né? Mas eu acabei saindo dessa curva e fui trabalhar com a floresta de araucária, que é um ecossistema da Mata Atlântica, do bioma Mata Atlântica, né? A floresta de araucária e a região lá, os 1.000 hectares ali em General Carneiro, na divisa com Santa Catarina, lindíssima. Foi assim, ali que eu tive que eu concretizei mesmo ali com 18 anos que essa era a minha vida, né? Que eu tinha que viver para conhecer os biomas e os ecossistemas do Brasil. Depois, né, eu fui para o Rio Grande do Norte, fui embora do Paraná em 99, início de 1999, fui para o Rio Grande do Norte, e lá também eu tive a oportunidade... e abri um parênteses, no Paraná foi onde eu tive contato com a primeira comunidade tradicional, o que viria a ser uma constante ao longo da minha vida, né? Em relação à minha luta também, né, como um formador de opinião, né, a minha luta em defesa dos povos tradicionais e do ecossistema. Lá eu conheci os extrativistas de erva mate, da Helix paraguaiense, porque essa reserva de 1.000 hectares, esse parque estadual, que ia virar um parque estadual, também iria virar como uma área de extrativismo, né, da folha da erva mate, para fazer o chimarrão, o chá mate-leão, enfim. E lá eu conheci os herveiros, que eu sempre falo que são os extrativistas ciganos, porque eles não têm a sua reserva, eles não possuem a sua reserva extrativista, né? E esse contato com esses herveiros que ficam migrando de uma área para outra para fazer a extração da folha da erva mate, né? Foi ali que eu também conheci uma forma diferente, né, de sociedade, de organização social, e aquilo me fascinou muito. Mas aí eu tive que ir para o Rio Grande do Norte, né? Minha mãe estava para lá, tinha voltado para o Rio Grande do Norte, eu fui para lá, e aí eu fui trabalhar no bioma Caatinga, fui prestar assistência técnica em áreas de assentamento, né? Na área agropecuária, né? Assentamentos de reforma agrária, e conheci o estado do Rio Grande do Norte todo, né? Viajei em vários assentamentos de várias regiões do Rio Grande do Norte, e também ali acabei conhecendo, né, a luta do sertanejo agricultor, né, da região do semiárido, né, aquele povo sofrido, guerreiro, né, e aquilo formou também, foi uma questão de convívio que eu acabei criando também uma identidade política, né, um posicionamento político. A minha forma de atuar politicamente, né, eu sou um anarquista, né? Eu sou um punk, né? Anarcopunk, né? A minha missão é fortalecer as sociedades, né? As sociedades tradicionais, a sociedade de base, né? A agricultura familiar, os extrativistas, os povos indígenas, os ribeirinhos, enfim, né? Os quilombolas. Essa é a minha missão, né? É buscar fazer com que o meu trabalho, tanto diretamente quanto indiretamente, venha fortalecer esses povos, além também da divulgação, da preservação ambiental, que são duas coisas que ela casam, né? Se a gente quiser, né, ter uma sustentabilidade, né, enquanto planeta, enquanto ser humano, né, na existência da nossa raça nesse planeta, né, nós temos que ter, eu sempre falo isso, nós temos que ter pelo menos consciência de 2 pontos importantes: a preservação ecológica, né, como uma obrigação nossa, e o respeito às comunidades tradicionais, porque essas comunidades tradicionais, elas são, né, a nossa identidade histórica, é a nossa riqueza, a nossa base, né, quanto seres humanos, como atuantes numa sociedade. Se nós desprezamos, né, as sociedades de base, pode ter certeza que nós vamos fracassar. Nós não vamos se instituir como uma sociedade a longo prazo. Porque se a gente não consegue respeitar
né, o espaço de quem aqui já estava, né, e de quem tem por direito o direito à existência, né, então a nossa tendência é ir ao fracasso. Mas isso aí é uma questão já mais profunda para um outro tema que a gente pode sim abordar, né, em outro momento, né, as consequências em relação, não somente, não é uma abordagem filosófica, né, metafísica, não, é real, um efeito, né, uma causa e efeito real, que isso aí traz, né, consequências que vão ser catastróficas. Mas isso aí. Então, continuando com essa minha, né, caminhada ecológica e social, em 2002 decidi finalmente vir para o local que lá, quando eu era criança, assistindo Indiana Jones com 8 anos, eu queria conhecer a floresta amazônica. Não somente conhecer, mas viver, trabalhar na floresta amazônica. E aí tive a oportunidade, né, em 2002, de vir para Roraima. E claro, né, até de 2002 para cá, né, vou completar agora, dia 15 de janeiro, 20 anos que estou aqui em Roraima. E nesses 20 anos, né, eu consegui, né, trabalhar, né, várias questões que são que estavam dentro do meu objetivo de vida, né, mas também foi além das minhas expectativas, né? Primeiro que eu primeiro que eu tive a oportunidade de trabalhar já logo quando eu cheguei aqui com a questão ambiental, né? Eu trabalhar num florestamento de acácia-mancha, que é muito similar a eucaliptos e pinos, né? Mas eu sempre com a visão, né, ecológica, sempre e com a visão de justiça social em relação aos trabalhadores florestais. Depois dessa experiência, né, que foi muito importante, eu sempre digo isso, que um punk, né, um anarquista, ele não... Porque geralmente as pessoas podem falar, mas você defende o social, defende isso, mas trabalhou lá para uma empresa que era só destruição, que era uma empresa privada de latifúndio, de monocultura, sim. Mas eu sempre falo isso. O princípio anarquista, ele é aquisição de conhecimento. Como é que eu posso, né, me posicionar contra uma coisa se eu não conheço ela? Como é que eu posso chegar e falar assim, mas isso aqui é ruim? Ruim por quê? Porque faz mal, mas faz mal por quê? Então, tem muitas coisas que tem que colocar na balança. Eu sempre falo isso. Porque quando eu trabalhava nessa empresa privada, né, essa empresa privada, ela também, né, eram 500 pais de família que dependiam desse emprego. Né? Então, a questão, esse radicalismo de demonizar tudo, né, é bem complicado. Mas esse também é um assunto que não cabe aqui na nossa proposta, né, de bate-papo, né? Isso aí fica para outro momento. Então, aí, depois dessa experiência que eu tive com essa empresa, eu fui trabalhar em outra empresa, mas daí já num outro contexto, que foi finalmente trabalhar dentro de uma empresa, em 2008, dentro de uma área de floresta mesmo amazônica, aquela floresta que a gente vê nos filmes, né, que o pessoal sempre fala, o coração da floresta. Então, já perceberam que todo lugar é o coração da floresta amazônica? Fica imaginando, essa floresta tem bem uns 200 corações, né, ou mais. Porque todo documentário, todo filme é no coração da floresta. Mas, assim, que é para dizer que a pessoa está no interior mesmo, né, está numa área inexplorada. E eu tive a oportunidade, né, inexplorada entre aspas, isso aí já é também outra questão, porque ali já habitavam os povos indígenas, mas, assim, nesse contexto de que não foi feita nenhuma intervenção de derrubada de árvores, né, não foi feita uma intervenção de queimada, enfim. Ali o ecossistema ele está em equilíbrio realmente, né, com toda a sua cadeia, né, de ramificações, né, de interligações e coexistência, ali podemos afirmar no ápice, né? Tanto na questão da fauna quanto da flora, né? E foi nessa oportunidade que eu tive de trabalhar nessa floresta, né, que é em Caracaraí, no município de Caracaraí, aqui em Roraima, que é na região do Cujubim, que eu, né, tive o insight de escrever o romance Meia Pata. Aí vocês vão perguntar, mas como é que foi isso? Você chegou lá, teve a inspiração e escreveu o romance? Não.
Eu já era um escritor já há muitos anos, desde a minha infância, eu já escrevia. Né? Essa habilidade de escrever, né, ela já vem, ela faz parte da minha vida. Né? Eu escrevia muitos contos, escrevia muitos artigos de opinião, né, antes de me aventurar pelo romance. Então, assim, questão de literatura. Né? Literatura de ecocrítica, né? Que o meia pata é considerado hoje, né, já foi estudado pela academia, né? Já tem dissertação, já tem monografias, né, artigos científicos em relação à obra, né? E uma das classificações é que é uma obra de ecocrítica, né? Ecocrítica, e cabe muito bem em relação à proposta